Olá, sou Deisiane Maria e junto com minha colega Tainara Agnes falaremos um pouco sobre gestão escolar democrática ou gestão democrática da educação. Nós somos graduandas do curso de licenciatura em Letras Português pela Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL. Essa discussão a respeito da gestão escolar democrática refere-se à disciplina de gestão escolar ministrada pela professora Graça Gomes. De início, é necessário compreender que a gestão escolar democrática, ela rompe com qualquer tipo ou todo o tipo de relação autoritária ou ação individualista. Ela rompe com o individualismo e com o autoritarismo e passa a trabalhar com a coletividade, a responsabilidade de uma coletividade e a atuação dessa coletividade nos processos decisórios relacionados à instituição de ensino. Ou seja, é uma gestão que ela acolhe a participação de todos e a opinião e contribuição de cada um daqueles que fazem parte da comunidade escolar. Ela rompe com a ideia de centralização do poder relacionado à instituição nas mãos do diretor, que até um bom tempo foi defendida por alguns estudiosos e algumas teorias. A gestão democrática da educação, ela defende a participação e atuação de todos que fazem parte do corpo escolar nos processos decisórios relacionados à administração, a questões pedagógicas e a questão organizacional da instituição como um todo. Assim também como o desenvolvimento de um currículo flexível, de um currículo aberto, capaz de oferecer experiências democráticas aos jovens, aos estudantes, no ambiente escolar. Então, a gestão democrática da educação, ela objetiva, ela compromete-se com a formação de homens e mulheres, competentes, autônomos, ou seja, cidadãos capazes de dirigir seus destinos, instituições e até mesmo uma nação. Ela defende o ser humano, defende o aluno como sujeito social, aquele que não deve ser considerado um objeto. Ele deve ser considerado um ser social capaz de contribuir para o seu processo de desenvolvimento educacional, para que futuramente ele possa tornar-se um cidadão ativo no meio social, exercendo realmente a cidadania, exercendo a sua participação ativa nos processos decisórios, tanto no que diz respeito a instituições, às suas próprias vidas e a uma nação. Então, entra nessa discussão a igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades, ela enraiza-se no liberalismo clássico. O liberalismo clássico é aquele que defende o individualismo, que é antagônico, exclusivo e excludente. Ou seja, aquela ideia individualista que eu coloquei no início dessa fala, em que há uma centralidade na mão de uma pessoa só e não de uma coletividade. Não há participação de uma coletividade, sim de um indivíduo de maneira individualista. Então, deve haver uma igualdade de oportunidades para a democracia, que será essa que vai romper com essa igualdade de oportunidades baseada, enraizada no liberalismo, no individualismo. Essa nova forma de igualdade de oportunidades, que é uma forma para a democracia, significa dizer que é uma igualdade de possibilidades reais para todos os que são desiguais. Ou seja, é uma inclusão de todos, é a igualdade de todos como seres humanos que podem ser considerados, que devem ser considerados como seres sociais, como seres autônomos e capazes de tomar decisões, resolver problemas e atuarem no meio social, institucional e até da nação. Então,
O ser humano, ele é o único ser vivo, né, que se desenvolve historicamente através da sua participação. E aí, como eu já falei, ele não deve ser considerado como um mero receptor, que recebe e é passivo aquilo que recebe e só reproduz aquilo que recebeu. Não. O ser humano, ele deve ser considerado um ser social, um ser capaz de ser sujeito, de agir. Um sujeito que é capaz de agir, de contribuir, de formular suas opiniões e dar suas contribuições no meio social. E aí entra a questão da cultura, que é o processo pelo qual o homem transforma a natureza. E nesse processo de transformação da natureza, ao mesmo tempo que o homem vai transformando a natureza, o homem também vai se transformando, se humanizando. É nesse processo em que o ser humano, ele se relaciona com outros seres humanos. É a relação do ser humano com o outro, com a coletividade, com um grupo, com vários outros seres humanos. E aí ele vai o quê? Ele vai associar-se, ele vai associar-se, ele vai participar e ele vai realizar e decidir. É a relação com o outro no meio social em que a contribuição do outro vai ajudar, vai juntar-se à minha contribuição e aí vão ser tomadas decisões de maneira coletiva. Então, Bobbio é um teórico, né, considera que há 3 tipos de participação, 3 níveis de participação, que no caso é a presença, a ativação e a participação. A presença, ela seria a forma menos intensa de participação, que seriam no caso, aqueles cidadãos, aquelas pessoas, na verdade, que ficariam só ouvindo e recebendo o que lhe é mostrado, o que lhe é imposto, o que lhe é colocado. Ou seja, apenas receptores, aqueles que apenas recebem e são passivos. O segundo nível de participação seria a ativação, que é aquele ser humano que ainda desenvolve atividades, né, que lhe são confiadas por delegação. E o terceiro seria a participação, que seria essa participação realmente efetiva do sujeito social no meio institucional e social, que no caso seria aquele que contribui direto ou indiretamente para uma decisão política. E o cerne dessa participação seria a educação. Por que a educação? Porque a educação é aquela que motiva a construção do sujeito social. Há, nesse caso, um vínculo entre a educação e a emancipação. A emancipação é a forma de libertação do ser humano para realmente tornar-se um sujeito social. Isso acontece em processos emancipatórios, em que a peça-chave é esse sujeito social. A gente parte para a relação entre educador e educando, o educador frente ao educando, mostrando que na relação autoritária, que é a relação que a gestão democrática da educação vem romper, fabrica-se o obediente, o discípulo, o submisso, ou seja, fabrica-se aquele ser humano que vai apenas copiar, reproduzir o que foi passado. Já na relação crítica emancipadora, que é através da educação, através do conhecimento e emancipação, motiva-se a formação do novo mestre, ou seja, aquele aluno, ele vai desenvolver-se a ponto de construir seu próprio conhecimento, seus conhecimentos, a ponto de mais tarde, futuramente, ele poder lecionar, ele poder também formar novas pessoas autônomas e competentes. Então, o educador, nesse caso, ele tem como papel essencial subsidiar, apoiar, instrumentalizar e motivar. Ele não deve nunca impor, decidir, comandar ou capitanear. Porque aí, ao invés de dar
essa autonomia ao aluno e de construir essa questão do sujeito social, ele vai ser colocada a relação de autoritarismo e individualismo, que vai se opor à gestão democrática da educação. Então, Eipo e Bini, que são mais dois teóricos, eles abordam a democracia como um processo, né, um movimento em construção, ou seja, a gente vai construindo essa democracia. A gente vai construindo esses processos, né, de democracia, de participação. E aí, eles abordam duas linhas de trabalho, né, em relação à questão de processos, nessa relação da democracia, relacionados à instituição de ensino, que seria, no caso, criar processos democráticos e criar um currículo que ofereça experiências democráticas, já levando o aluno a ter essa consciência e esse acesso à democracia desde a escola. Ou seja, eles iam participar dos processos no sentido de ter voz para falar em sala de aula, para debater algum assunto, ter a sua opinião, formular opiniões e contribuir com essas opiniões, participar de processos que visem a participação de todos, fazendo com que o aluno ele já tenha esse acesso a essa democracia e ele também possa exercer essa democracia fora da escola e não somente dentro da instituição escolar. Então, Benevides, 2002, ele traz o conceito de democracia, colocando que democracia é o regime político da soberania popular, ou seja, o poder está centrado na mão do povo. Seja esse poder, ele pode ser exercido de maneira através de seus representantes, né, dos representantes do povo, ou através da participação direta nos processos decisórios. Então, se essa democracia realmente fosse colocada em prática, como o processo de gestão democrática coloca, todos teriam sua participação, a ponto de não haver mais essa questão de autoritarismo, medo, individualismo, muitas vezes ainda presentes no ambiente escolar. Então, seria realmente a libertação do ser humano como sujeito social. E aí, Paro, ele coloca que a administração capitalista, ela não cabe na gestão escolar. Por quê? Porque a administração capitalista, a administração de empresas, ela é conservadora, ela se desenvolve a partir da dominação, exploração, a dominação dos detentores dos meios de produção sobre o restante da sociedade. Então, é uma relação autoritária. E uma relação conservadora em que há essa exploração. Então, não há como ter libertação se há exploração. E aí ele coloca que a escola, a instituição social escolar, ela não se encaixa nesse perfil, porque a escola, essa gestão democrática da educação, ela se desenvolve a partir da participação nos processos decisórios. Ela não fica estática ali parada no conservadorismo. Ela se abre a novas mudanças e a novas possibilidades. Então, não tem como haver essa relação de autoritarismo. Tem que haver essa relação de autonomia, de interação, para que daí novos mestres, novos sujeitos sociais, eles sejam formados e atuem em sociedade. E aí, alguns elementos fundamentais para a concretude da democratização na escola, né, esses elementos fundamentais, alguns deles são
a participação de todos os componentes da comunidade escolar nos processos decisórios, que foi o que eu já falei, todos participam, todos dão sua contribuição. A criação de estruturas e processos democráticos, né, que é a participação, a posição firme contra qualquer forma de exclusão e desigualdade, que vai contra o racismo, contra o poder centralizado, contra a questão da centralização da instituição escolar nas mãos de um só, que seria o diretor. Tem que romper com tudo isso. Então, é uma participação realmente democrática, uma participação de todos nesses processos, né, democráticos. E aí, o desenvolvimento de um currículo que ofereça experiências democráticas, que seria esse currículo mais aberto e flexível, que oferece, né, deve oferecer aos jovens essa entrada nos processos decisórios no sentido de atuação, de que o jovem ele também é capaz de tomar suas decisões e resolver problemas, contribuir com o meio escolar. Então, a gestão escolar democrática ela vai de encontro à emancipação do ser humano, a libertação do ser humano por meio da educação e dessa construção, né, de conhecimento, de questão intelectual, social, que vai sendo construída ali no âmbito escolar, né, institucional. Então, é o rompimento de todas as formas de individualismo, exclusão social, autoritarismo, é a libertação. É o ser humano que ele deixa de ser um objeto, um ser receptivo, um ser passivo e passa a ser um ser crítico. Um ser construtor do seu conhecimento, construtor ou seja, aquele que dirige o seu destino, a sua vida. Através de quê? De leitura, do hábito de leitura, da participação dos jovens e dos alunos nos processos relacionados à escola, onde o aluno possa ter voz e ter vez, onde o professor ele não acha como aquele detentor do conhecimento, mas ele contribua, ele medie o ensino para que o aluno ele possa compreender, ele possa aprender e ele também possa se construir. E através dessa relação de ensino, leitura, escrita, oralidade, tudo que envolve ali o ensino, a aprendizagem, através dessa relação do professor, também com a gestão, com os outros funcionários, com o alunado, com a comunidade, até fora da escola, é que vai haver realmente essa gestão escolar democrática. Então, a gestão escolar democrática é aquela em que a democracia deve prevalecer, em que a participação e a atuação de todos deve prevalecer. E romper com todo tipo de autoritarismo, medo, receio, que muitas relações ainda causam nos ambientes escolares, até de hoje mesmo. Romper com essa história de que construindo escolas, construindo salas de aula, colocando muitos alunos na escola, que vamos ter o discurso, né? Colocar em prática o discurso da universalização do ensino. Não, é dar condições para que essas escolas possam desenvolver um ensino-aprendizagem realmente de qualidade, uma educação de qualidade para todos, principalmente aqueles que muitas das vezes são vistos como desfavorecidos e todos das camadas populares. O direito igual a todos, a igualdade de oportunidades para todos. Passo a palavra para Tainara Agnes, que finalizará a nossa discussão sobre gestão escolar democrática.